Eu quero falar hoje sobre o milagre da restituição da vida e da honra. Diz assim o texto bíblico: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama ou escrava o apanhou e fugiu, mas na pressa ele o deixou cair. Ela o deixou cair e ele ficou manco e o seu nome era Mefibosete. Quando nós lemos NTLH, por favor, a última parte, diz a Bíblia: a mulher que cuidava de Mefibosete, vamos destacar isso aqui. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco, ou ficou aleijado de ambos os pés. Queridos, existem pessoas que elas carregam em suas vidas muitos traumas. Existem pessoas que carregam em suas vidas, muitas das vezes, algo que impede você de enxergar quem você realmente é. Pessoas que não conseguem enxergar um futuro abençoado, um futuro vitorioso, porque elas estão dominadas pela dor. A dor que o passado trouxe para o presente e que o presente programa essa dor na sua mente, no seu intelecto para o futuro. Nós temos muitas das vezes 2 tipos de dor. É a dor que nós chamamos de traumas. O que são traumas? Dores do passado. São coisas que aconteceram na nossa vida no passado e que causam dor no presente. E nós também temos a dor que mais assola a humanidade nos dias de hoje. Se o mundo tem mais de 5 bilhões de habitantes, quase a metade, 2 bilhões e meio de pessoas no mundo sofrem da síndrome de ansiedade. São pessoas que carregam a dor do futuro. São pessoas que não conseguem programar um futuro de casamento, um futuro de projeção profissional, porque elas carregam um trauma do passado que impedem elas de enxergar. Muitos traumas estão relacionados a relacionamentos. Pessoas que foram traumatizadas num relacionamento abusivo. E quando se fala para ela de casamento ou de relacionamento futuro, elas têm um trauma, elas não querem nem pensar em casar, nem pensar em contrair matrimônio. Pessoas que um dia foram vítimas de abuso psicológico, pessoas que foram vítimas do que nós chamamos de bullying. Quando você um dia estava em público e você foi totalmente ridicularizado em público por colegas, por amigos ou pela tua família, e desde esse dia você não consegue se ver publicamente falando, você tem medo de pessoas, você se tornou uma pessoa reclusa, uma pessoa vítima de algo que fizeram para você no passado. Você não era assim. Deus te criou para ser um ser relacionado. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E quando Deus disse não é bom, é porque não é bom. Deus quer que você seja um ser social, que você se relacione com as pessoas, que você seja uma pessoa de boa índole e que você seja completamente sarado. Mas vem Satanás, sabendo que você foi feito à imagem e à semelhança de Deus, sabendo que você é a imagem daquele que te criou, que você é dotado de personalidade divina, que você nasceu para ser príncipe, você nasceu para ser princesa, você nasceu para estar por cima, você nasceu para ser cabeça, você nasceu para viver uma vida vitoriosa. Mas tem uma coisa: o diabo, ele é especialista. Escute o que eu estou dizendo. O diabo é especialista em nos destruir na nossa mente.
O diabo é especialista em fazer que você viva uma vida totalmente destruída. Você quer ver uma coisa? Aonde é que Deus trabalha para Ele regenerar a nossa mente? Você sabe qual é a primeira coisa que Deus faz quando Ele entra na sua vida? Ele não muda o teu estilo, Ele não muda o teu comportamento, não. Uma pessoa que vem a Jesus, ela entrega a sua vida a Jesus, ela vai continuar muitas das vezes ainda sendo transformada dia após dia. Vai mudar o comportamento, vai mudar o temperamento, mas isso leva tempo, não é assim. Porque Deus vai mandar o Espírito Santo atuar na tua mente. E quando diz a Bíblia, em Romanos 12, versículo 1, diz: não vos conforme, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas permitam que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Mas para Deus mudar a mente, você tem que dar permissão, porque o teu livre-arbítrio está na tua mente. Deus não vai vigiar, Deus não vai condicionar o teu pensamento. Você tem direito a pensar o que você quiser. Só saiba de uma coisa, que o Deus que sonda os corações, o Deus que conhece os pensamentos dos homens, o que ele disse lá em Jeremias: eu, Senhor, esquadrinho os corações e provo os pensamentos dos homens. Deus conhece a sua mente, Deus conhece o meu coração, mas Ele não restringe, diz a Bíblia. Eu, Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Então Deus todo dia examina o que você está pensando. Antes de você pensar, Deus já sabe o que você vai pensar. Por quê? Mas Ele não restringe, Ele não coíbe você de pensar. Você tem liberdade. Por quê? A Bíblia diz, voltando em Romanos, Ele diz que você tem que dar permissão. Deixem que Ele transforme por meio de uma completa mudança. Deixem que Ele faça essa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão. Enquanto Deus age na mente, escute bem, Satanás também age na mente. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Diz a palavra de Deus, no livro sagrado, diz: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, mas armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. E aonde essas ideias são implantadas? Versículo 5. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então o que é que Satanás faz? Versículo 4. Ele coloca em você uma ideia falsa a respeito de você mesmo. Você começa a se ver não mais como aquele ser criado por Deus. Você começa a se ver não mais alguém que Deus valoriza, alguém que Deus foi capaz de dar o seu único filho para morrer por você. Você agora se olha como alguém que não tem valor, como alguém que não presta. O diabo faz você olhar para você e dizer: eu nasci para sofrer, eu não tenho nenhum valor, ninguém se importa comigo. Sabe por quê? O diabo tem o prazer de destruir a tua autoimagem. A tua autoimagem. E ele implanta essas ideias falsas. E quando Deus vem para atuar na tua mente, Ele diz: deixe que Ele transforme a tua mente. Deus está dizendo que Ele quer atuar na tua mente para destruir essas ideias falsas. Para você se enxergar como você é. Para você se ver como você é. Para você ver o valor que você tem diante de Deus. Deus começa a agir, a tua mente começa a mudar, a tua visão a respeito de você começa a mudar. Mas escute bem, o diabo não quer isso. Em Provérbios 15:15, diz a palavra de Deus: todos os dias são difíceis para os que estão aflitos. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm um coração alegre.
Na NVI diz: todos os dias do oprimido são infelizes. Diga aí para o teu irmão: os dias do infeliz, todos os dias do infeliz, do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre alegre. Cuidado, antes de eu entrar no fato que nós lemos, eu quero introduzir dizendo para você: se nós não quisermos ser vítimas de nós mesmos, porque tem pessoas que elas não são vítimas de outros, elas são vítimas delas mesmas, porque elas permitiram que Satanás descesse sobre a sua mente e fizesse na mente delas um ninho. Tem uma frase que diz que você não pode impedir que um pássaro ele faça imundície sobre a sua cabeça voando, que ele voe sobre a sua cabeça. Você não pode impedir, mas você pode impedir que ele faça ninho. Você não pode impedir que o diabo ou pessoas que têm uma opinião divergente da sua andem em tua volta, chegue perto de você, mas você pode impedir que essa pessoa faça ninho na tua cabeça. A gente vê a história de um homem que ele exatamente reflete o que nós acabamos de falar. A Bíblia diz que ele era filho de rei, filho de príncipe. A Bíblia diz que ele era neto de um rei, mas não é assim que ele se vê. Mefibosete, ele era perfeito, ele vivia no palácio, ele sentava todos os dias na mesa do rei Saul, de quem ele era neto. Todos os dias ele sentava na mesa ao lado do príncipe Jonathan, que era o seu pai. Mas agora Satanás arruma um acidente de percurso na vida daquele homem, daquela criança. E diz a Bíblia que com apenas 5 anos de idade, ele é acometido de um acidente, tentando fugir, porque na época a tradição, ou como era nos tempos, quando um rei morria, o outro rei que assumiria o trono mandava matar todos os descendentes daquele rei que estava morto, para que ninguém desejasse tirar do rei o trono. Então, quando disseram: Davi está vindo para retomar e para assentar ao trono de Jerusalém, então a empregada tomou Mefibosete e saiu correndo e deixou ele cair. E ele, quando caiu, teve um acidente, perdeu ambos os pés e ficou manco, ficou aleijado. Naquela época, para você entender, o livro de Levítico diz que naquela época nenhum aleijado, nenhum manco, nenhum sarnento poderia se assentar à mesa de Deus, servir à mesa de Deus, ou ainda sentar à mesa do rei. Diz a Bíblia em Levítico 22, por favor, 22: não ofereça ao Senhor nenhum animal aleijado ou defeituoso, ou um animal que tenha úlcera, sarna ou outras doenças da pele. Um animal dessas condições não verá nem se apresentar ao Senhor como oferta de alimento. Quando Deus ele se refere e ele diz: nem um homem que tivesse algum tipo de debilidade, deficiência, poderia servir à mesa do Senhor. E agora esse homem está aleijado. Nem um homem. Mefibosete era o retrato de tudo isso. Ele é o retrato de tudo isso. E diz a palavra, por favor, vamos lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, as suas ordens, Senhor. Respondeu, versículo 10: você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul, e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Versículo 11. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho do rei, mesmo sendo aleijado, mesmo não podendo sentar à mesa do rei. Diga-se, o rei era soberano.
E ele sentou na mesa do rei para comer da mesa do rei. E por quê? Ele foi fruto da bondade e da misericórdia. Deixa eu te dizer algo, queridos. Primeira coisa que eu quero que você entenda: Mefibosete era filho de um rei que vivia no anonimato. Ele era filho de rei, mas vivia como um cão morto. Você tem que entender a outra coisa. Você precisa entender que a graça divina, quando nós somos frutos de uma graça, é porque existe uma aliança feita antes de nós. Jesus fez uma aliança com o Pai, e diz a palavra de Deus que Jesus já nos justificou antes mesmo de chegar aquele dia. Que ele, por um único sacrifício, diz Hebreus, santificou todos aqueles que estão sendo justificados. Ele santificou todos os que estão sendo justificados. Quem entregou a sua vida para Jesus, já foi santificado por ele. Quem já entregou a vida para Jesus, está sendo por ele justificado. Você sabe o que significa isso? O que diz a palavra de Deus em Hebreus: por um único sacrifício. Diga, por um único sacrifício, ele santificou todos aqueles. A Bíblia diz, por favor, Hebreus 10, a lei dada por Moisés não é um modelo, mas a parte B, por favor. Portanto, como pode a lei, por meio desse sacrifício, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Versículo 12, por favor. Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Então, Mefibosete, ele representa cada um de nós. Eu nasci perfeito, diga, eu nasci perfeito. Criança tem pecado? Não, criança não tem pecado, você nasceu perfeito. Mas à medida que você foi crescendo, o diabo foi deformando o teu caráter. O inimigo foi destruindo o teu caráter. A mentira entrou na tua vida. A prostituição entrou na tua vida. A bebedeira entrou na tua vida. A violência entrou na tua vida. Os maus pensamentos começaram a fazer parte da tua vida. Você era uma pessoa amável, tem mãe, pai, que olha para o filho e diz: eu não acredito que esse é meu filho. Aquele filho que sentava na mesa comigo, que comia do pão comigo. Aquele filho que me beijava, que me abraçava. Aquele filho que era carinhoso comigo, de repente se transformou em alguém bruto, ignorante, alguém violento. À medida que a criança vai crescendo, se você não ensinar ela os caminhos do Senhor, se você não integrar ela à vida com Deus, o mundo vai deformando o caráter daquela criança. O mundo vai destruindo o caráter da criança. E agora, como Mefibosete, você era perfeito, mas o diabo fez você sofrer vários acidentes de percurso na tua vida. E esses acidentes no casamento, acidentes na tua vida emocional, acidentes na tua relação familiar, acidentes na tua vida profissional, acidentes seja em qual área que for, você foi se tornando uma pessoa totalmente destruída por dentro. Uma pessoa infeliz, como nós lemos em Provérbios. Uma pessoa amargurada, uma pessoa infeliz. Escute bem, irmão. Jesus, ele veio por você. Jesus não veio por quem se acha perfeito. Jesus, ele veio para aqueles que estão com o pé quebrado. Jesus veio para aqueles que dizem: Senhor, eu não consigo me levantar desse chão, porque o inimigo quebrou os meus pés. Senhor, eu não consigo abrir minha mente, porque o diabo colocou falsas ideias. Eu me acho uma pessoa merecedora do inferno. Eu não me acho nem digno de estar na igreja, porque eu já traí pessoas. Eu já fui infiel, pastor, eu já fiz coisas erradas, eu já usei drogas, pessoas que talvez já mataram outra pessoa, pastor, eu não sou digno. Escute bem, por um só sacrifício, Jesus já pagou os pecados daqueles que se entregam a Ele. Por um só sacrifício, Jesus pode te levantar do chão da vergonha, da humilhação. Ah, queridos, diz a palavra, Mefibosete é a história que, resumida, se fala de fracasso e de sucesso. Mas o nome de Mefibosete não era Mefibosete. O nome de Mefibosete era chamado de Senhor ou lutador do Senhor. O nome que o pai deu para ele
significava o lutador do Senhor. Mas agora Mefibosete recebe um outro nome. Um outro nome. Escute bem, queridos. A Bíblia diz que você nasceu para reinar. O nome desse homem, Meribaal, 1 Crônicas 8:34. Jonatas foi pai de Meribaal, que foi pai de Mica. O nome de Mefibosete, o primeiro nome que o pai deu a ele, como se chamava? Meribaal. Capítulo 9, versículo 40. Olha aqui, fizeram uma lista. Jonatas foi pai de Meribaal, e Meribaal foi pai de Mica. O que quer dizer Meribaal? Merib significa no hebraico lutador. Diga, Merib, lutador. E Baal, em hebraico, significa Senhor. Meribaal era o nome de Mefibosete. Peraí, pastor, se o pai deu o nome dele de Meribaal, esse meu filho, disse Jonatas, ele vai ser um lutador do Senhor. Ele vai ser um guerreiro. Então quem foi que deu o nome de Mefibosete? O que quer dizer Mefibosete? Mefibosete quer dizer vergonha. Ele recebeu esse apelido. Como era o apelido dele? Vergonha. Mefibosete significa no hebraico semeador de vergonha. Ele era Meribaal e o diabo transformou ele em Mefibó. Cuidado para o diabo não destruir a tua identidade. Deus te criou para ser um Meribaal. Deus te criou para ser um lutador do Senhor. Deus te criou para ser um guerreiro. Deus te criou para ser um vencedor. Mas não aceite que o diabo destrua essa identidade. O nome é tão importante para Deus que quando você, um israelita, ia dar o nome ao filho, ele ia procurar o sentido do nome, e de acordo com o nome, aquela criança crescia com uma identidade. Então você é aquilo que o seu nome diz que você é. Se você é filho de Deus, você é filho de Deus. Se você é lutador, você é lutador. Não deixa o diabo destruir a tua identidade. Meribaal se tornou o Mefibosete. O Meribaal se tornou Mefibosete. Por favor, 2 Samuel 9, versículo 2, voltando lá. Havia um empregado chamado Ziba da família de Saul. Alguém que lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. As suas ordens, respondeu ele. O rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas, mas ele é aleijado dos 2 pés. Deixa eu falar uma coisa. Existe muitos Zibas na tua vida, e na minha também. O Ziba, ele era um servo de Davi, que veio da era do reinado de Saul. Ele conhecia Mefibosete. Mefibosete era o chefe dele. Sabe o que ele fez com Mefibosete? Talvez ele destruiu a identidade de Mefibosete. Ele fez com que Mefibosete fosse para uma cidade, Lodebar, e lá trabalhasse para os filhos dele. Mefibosete se tornou escravo de escravo, empregado do rei. Mefibosete foi morar numa cidade que só moravam prostitutas, mendigos, aleijados, cegos, coxos, todo tipo de gente que não prestava. Morava em Lodebar. Era uma cidade fora dos muros, no meio do nada, no deserto. Era chamado deserto de Lodebar. As pessoas montavam suas tendas e ali moravam. Todos que não prestavam, salteadores, ladrões, marginalizados. E foi para lá que ele foi. Sabe por que eu digo que tem alguns Zibas? Porque os Zibas sempre faz questão de destacar os nossos defeitos. O Ziba poderia dizer: sim, existe um filho do príncipe Jonathan, Meribaal. Mas Ziba fez questão de dizer: rei, mas ele é aleijado de ambos os pés. O que ele quer te restituir hoje, a tua vida, o que ele quer te dar de volta, você precisa aceitar o convite. E você precisa vir se prostrar diante dele e dizer: Senhor, eu não merecia, mas agora eu entendi que o Senhor me ama.